Olá, eu sou Carol Tessarim, nutricionista, e hoje eu vou te ensinar a reduzir aquela gordurinha abdominal em 30 dias. Mas antes, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, que vem muita coisa boa por aí. E caso você goste, compartilhe com seus amigos e curte aqui. Então vamos lá? Solta a vinheta, DJ! Vamos ao que interessa. Vou te mostrar que não tem segredo. Papel e caneta na mão e let's go! Primeiro de tudo, gente, que é muito importante nesse contexto aí de 30 dias para a gente conseguir reduzir a gordura abdominal. Constância. Ninguém consegue atingir um objetivo fazendo um dia sim e um dia não. Por exemplo, tem muita gente que estuda para passar em concurso. E quem passa, ralou bastante, a não ser que tenha sorte, né? Mas, na maioria dos casos, a pessoa precisa estudar muito para poder conseguir chegar lá. E essa pessoa não estudou um dia sim, um dia não. Ela se dedicou ao máximo. A mesma coisa com a alimentação. Para a gente atingir o resultado de reduzir a barriguinha, a gente precisa ter constância e fazer todos os dias. Aí você vai me dizer, ou você pode estar pensando, Carol, mas eu não consigo ter essa constância. O que eu faço? Primeiro, se planeje. Faça o planejamento da sua semana, higienize seus nutrientes ali, os seus vegetais, os seus legumes, cozinhe os legumes, deixa tudo pré-preparado para que você, na hora que for consumir, não precise preparar na hora. Porque às vezes a fome fala mais alto e a gente quer comer alguma coisa mais rápido, um biscoito que está no armário, digamos assim. Então, é muito importante o planejamento. Segundo, identifique o que pode estar te burlando para que você não tenha essa constância. Por exemplo, às vezes você ser restrita demais, de repente você fica com muita fome, com isso você vai acabar saindo dali do seu planejamento alimentar. Então isso é uma coisa que pode burlar. Então é importante a gente não ser restrito, a gente ter ali a quantidade de nutrientes que a gente precisa no dia e não passar fome, não sentir fome para não acabar saindo da rotina. Até porque uma estratégia restrita a longo prazo não dá certo. Terceiro, pare de achar que você merece recompensas. Às vezes a gente chega do trabalho cansada, eu entendo, cansada, ou então, sei lá, atingiu alguma meta, e aí você acha assim, hoje eu posso comer um sanduíche, você fica desejando aquele sanduíche porque você merece aquele sanduíche. Mas não, sabe o que você merece? Chegar no abdômen que você quer, chegar no seu objetivo. Então, chegou em casa de um dia de trabalho cansado e tudo, já tem lá na geladeira toda a sua alimentação planejada, come aquilo, porque nada melhor do que aquela sensação de dormir, né, com aquela sensação de dever cumprido. Então, saindo da constância, agora a gente entra nas dicas alimentares. Primeira dica. Exclua, delete da vida por enquanto, refrigerante, biscoitos industrializados, que seriam até os diet, light, biscoitos recheados, aqueles salgadinhos de pacote, frituras, doce em excesso. Faça com que isso não seja um hábito no seu dia a dia. Né? Às vezes tem muita gente que sente dificuldade em excluir, mas pelo menos evita o máximo que você puder. E outra coisa, evita ter em casa, porque quando você tem em casa, você tem disponível ali, numa recaída qualquer, que é normal a gente ter recaída na vida, você vai lá, vai abrir o pacote e vai acabar comendo. E aí, danou-se os 30 dias do abdômen mais sequinho. Se tem em casa, tem no armário, doa pro vizinho, ou então, sei lá, joga fora. Eu sei que é pecado jogar comida fora, mas não é uma comida saudável, né? Se fosse uma comida saudável, a gente doaria. Enfim, não compre se não tiver, para não cair em tentação, porque isso também atrapalha. Mas Nutri, não posso comer nem docinho? Pode, mas desde que isso seja uma exceção da exceção. Não faça disso um hábito. É difícil parar com tudo isso? Sim, é difícil. No início, na primeira semana, é difícil. Mas depois você vai se habituar, você vai começar a ver os resultados e aí você não vai querer parar. Outra coisa, ensine para o seu cérebro que você pode comer de tudo, só que nesse momento você não quer.
Até porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então, se a gente fala para o cérebro, não, eu não posso comer isso, você vai acabar querendo demais comer aquilo e caindo em tentação. Então, ensine para ele, eu posso comer isso quando eu quiser, não tenho nenhum problema de saúde. Só que no momento eu escolho não comer. Comece o seu dia com uma proteína. Isso vai te ajudar a manter os níveis de insulina mais baixos. Além de manter os níveis de insulina mais baixos, vai te ajudar na saciedade até o horário do almoço. Então, uma fonte, por exemplo, de proteína, ovos, vários tipos de queijos, né? Pode consumir também frango. Às vezes tem gente que gosta de fazer alguma preparação com frango no café da manhã também. Até porque é uma refeição. E aí não vejo, não vou comer franguinho desfiado porque está no café da manhã. Não, tem gente que come bacon, tem gente que come salsicha, por que não um franguinho desfiado? Quantidade, não sei. Isso vai depender do seu peso, do seu nível de atividade física, de várias variantes. Por isso que é importante você ter um acompanhamento nutricional. Mas segue uma dica aqui de ouro. O seu corpo fala com você. Ele te indica o quanto você precisa naquele momento. Então, passe a se observar mais, a se conhecer melhor, mastigar devagar, comer com calma e aí você vai perceber que aquela quantidade é a que você precisa. Troque os refinados, os alimentos de alto índice glicêmico, por alimentos integrais, ou seja, açúcar branco, farinha, pães, massas no geral brancas, batata inglesa sem casca, tudo isso tem um índice glicêmico muito alto. Esse alimento faz com que a gente aumente rápido a glicemia e com isso libere muita insulina na corrente sanguínea. Muita insulina circulante faz com que você tenha mais fome na próxima refeição e tenha um armazenamento de gordura maior. Então, por isso é importante ter um controle do índice glicêmico e trocar tudo que for branco, né, pelos refinados. Pão integral, arroz integral, macarrão integral, batata doce tem baixo índice glicêmico, mandioca, batata baroa, mandioquinha, inhame, enfim, faça essa substituição para a gente conseguir também atingir o nosso objetivo. Não misture carboidrato numa mesma refeição. Por exemplo, se você colocou lá no seu prato o arroz integral, que é a nossa prioridade aqui para perda de gordura abdominal, não coloque batata doce. Apesar dela ter baixo índice glicêmico, o excesso daquele carboidrato ali aumenta a carga glicêmica, que aí não vai favorecer o nosso resultado também. Então, a mesma coisa com macarrão, mandioca, inhame, tudo isso não pode ser misturado. Então, ou um ou outro. Tenha um consumo regular de frutas, verduras e legumes. O ideal é que seu prato tenha pelo menos 5 cores. Isso vai fazer com que você tenha um aporte de vitaminas e minerais muito interessante, além de fibras que vão te ajudar no controle da saciedade. Então, um prato ideal para você, que seria almoço e jantar, uma porção de carboidrato de baixo índice glicêmico, uma proteína, que seria carne, peixe, frango, sempre de preferência uma proteína mais magra, evitando os embutidos, e vegetais variados. E aí com tudo dando pelo menos 5 cores. Mastigar devagar, comer com calma, igual eu já te falei, que vai te ajudar no controle da saciedade. Já a recomendação das frutas, a Organização Mundial de Saúde preconiza 5 porções de frutas por dia. Ou seja, a gente pode ir variando ali no café da manhã uma porção, nos lanchinhos, uma porção de fruta, na ceia, para atingir, o ideal é de 3 a 5 porções por dia. Beba água. A água é muito importante, ela é uma ótima aliada no nosso processo de perda de gordura abdominal. Por quê? Além de facilitar o funcionamento do intestino, ela vai ajudar a reduzir a retenção de líquido. E também tem a questão de que quando a gente está desidratada, a gente tem uma sensação de fome, que na verdade não é fome, é sede. Então é importante a gente manter uma ingestão ali de água adequada. O ideal é 40 ml por quilo corporal. Por exemplo, se eu peso 60 quilos, eu preciso multiplicar por 40 para chegar na quantidade de água que eu preciso no dia. Então 40 vezes 60, 2 litros e 400 de água diariamente, para pelo menos estar ali numa quantidade razoável. Isso vai depender muito da temperatura, do seu nível de atividade física, mas essa quantidade é o ideal. Exclua o consumo de temperos prontos, temperos industrializados, e não exagere no sal. Por quê? O excesso de sódio, ele faz com que a gente tenha uma diminuição na secreção de um hormônio,
o hormônio é adiponectina, que faz com que a gente regule a gordura corporal, ou seja, quanto menos desse hormônio a gente tem no nosso corpo, maior a tendência de acumularmos gordura. Então, o sódio ele é prejudicial para a pressão, para a retenção de líquido, mas também para o controle de gordura corporal. Então, exclui tudo isso, joga fora esses temperos cheios de sódio. Pratique com regularidade exercícios aeróbicos associados aos anaeróbicos, porque os aeróbicos vão te ajudar na queima de gordura e os anaeróbicos vão fortalecer os seus músculos, inclusive os músculos abdominais. E isso vai te ajudar também na redução da gordurinha do abdômen. Mas sempre, lógico, orientado por um profissional de educação física e também se for permitido pelo seu médico. Se você não é cardíaco, não possui nenhuma doença do coração, né, hipertensão, também doença renal ou nenhuma doença que te impossibilite de consumir, utilize termogênicos na sua alimentação. Os termogênicos vão aumentar a sua queima calórica, que também vão facilitar a sua perda de gordura. E quais são esses termogênicos? Chá verde, gengibre, canela, pimenta, curry, chá branco, chá de hibisco, entre outros termogênicos que a gente encontra por aí, mas de preferência os naturais, vindos da própria alimentação. Os anti-inflamatórios também vão auxiliar na redução da gordura abdominal, até porque aquela gordurinha visceral, ela é uma gordura inflamatória. Então, os anti-inflamatórios vão ajudar a gente a reduzir também essa circunferência, que seria açafrão, é um ótimo tempero para comida, para frango, para arroz. Azeite é um anti-inflamatório. Abacate é um anti-inflamatório. Ervinhas desidratadas você também pode utilizar porque também é um anti-inflamatório. Então ali na sua alimentação, os termogênicos com os anti-inflamatórios e a alimentação saudável, que com certeza a gente vai chegar lá no resultado. Controle o estresse. O cortisol elevado dificulta muito a chegada do resultado. Então, se você anda muito estressado, procure meditar, utilizar alguns chazinhos calmantes ou até mesmo a prática de uma atividade física que te relaxe. Tem muita gente que gosta de fazer luta para reduzir o estresse, mas controle seu estresse porque isso faz toda a diferença. Outra dica de ouro é o sono. Ter uma boa noite de sono vai também te ajudar a alcançar seus resultados. Porque durante o sono a gente regula o nosso metabolismo, toda a nossa taxa hormonal. E precisa ser aquele sono noturno. Não adianta você dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia. Não, o ideal é a gente dormir quando a gente começa a liberar a melatonina, que seria ali por 9, 10 horas da noite e até umas 6, 7 horas da manhã, 5, né, dependendo do trabalho da pessoa. Então o ideal é dormir de 6 a 8 horas por noite, para a gente conseguir também ter um resultado muito bacana na perda da gordura. E o principal, acorde todos os dias pensando no seu objetivo. Se possível, coloque na geladeira uma foto sua de quando você tinha um abdômen que você gostava, ou então, sei lá, pode ser de outra pessoa. Escreva, não precisa nem ser foto, escreva ali seu objetivo. Não se esqueça 1 minuto dele, até para você não perder o foco. Tendo foco, a gente vai conseguir alcançar os resultados a partir de todas essas dicas que eu te dei, mais a sua determinação, você vai ver a diferença. E falar em ver a diferença, se você tiver alguma fita métrica, mede seu abdômen antes de começar e 30 dias depois para a gente ver o resultado. Ou então tira foto, se você não tem uma fita, você tira foto antes, tira foto depois e aí você vai ver a diferença grande que vai ter na sua vida. Então é isso, espero muito ter ajudado vocês. Me sigam no Instagram e caso vocês queiram uma consulta online, eu faço a consulta. Vou colocar aí embaixo na descrição do vídeo o meu link para o Instagram e o meu link para agendamento de consulta online. Um beijo e fiquem com Deus!